Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 16 de novembro. Plenário do Supremo Tribunal Federal julga ação que questiona a gratuidade do transporte interestadual para jovens de baixa renda. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. No Dia Internacional da Tolerância, presidente do Supremo se manifesta contra atos de ódio e violência. Preso o influenciador digital que insistia em fazer sorteio ilegal de um carro de luxo, mesmo após o sequestro judicial do veículo. E sistema online de restrição judicial de veículos ganha nova funcionalidade e permite que magistrados realizem o bloqueio de carteira de habilitação. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o processo que questiona a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. O relator, ministro Luiz Fux, votou pela improcedência da ação. A discussão chegou ao Supremo porque a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, questiona um dispositivo do Estatuto da Juventude, de 2013. Para a entidade, é inconstitucional o artigo que prevê a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual e mais 2 vagas com desconto mínimo de 50% no valor do bilhete, caso as passagens gratuitas estejam esgotadas. A alegação é de que o benefício foi criado sem qualquer mecanismo de ressarcimento às empresas privadas, fazendo com que os custos sejam repartidos com os demais usuários, o que estimularia o aumento das tarifas. A questão, então, foi levada a plenário. O advogado da ABRAT argumentou que a imposição prevista no Estatuto da Juventude viola a garantia constitucional de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e também o direito social ao transporte, ao se exigir o cumprimento do benefício sem a instituição de financiamento direto pelo poder público. Não é difícil perceber que a concessão do benefício a esse imenso contingente de pessoas, sem o indispensável financiamento público, impõe uma revisão tarifária que frustra o acesso ao transporte coletivo, especialmente dos mais carentes, contrariando a própria finalidade da inserção do direito social ao transporte no rol de direitos fundamentais. E para essa constatação, basta-se observar que a previsão contida no inciso 2º do artigo 32, que consagra o direito ao desconto de 50% em 2 assentos por veículo, acaba esvaziada quando a tarifa ordinária para fazer face àquela gratuidade prevista no inciso 1º alcança um patamar que, na prática, suprime o efeito do desconto. O relator da ação é o ministro Luiz Fux, que relembrou no voto que o Supremo já julgou válidas leis estaduais que beneficiam outras categorias, sem que o benefício venha a representar indevida interferência no contrato das empresas. Também ressaltou que o direito ao transporte é um direito fundamental. Então, é nesse sentido que a inserção do direito ao transporte guarda, no meu modo de ver, uma sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais mediante a garantia de acesso ao local de trabalho, ao estabelecimento de ensino, ainda mais de jovens de baixa renda, com a proteção da criança e dos adolescentes e a formação desses jovens, sem prejuízo de viabilizar serviços de saúde e outros serviços essenciais, assim como lazer e mesmo exercer direitos políticos. Nesse sentido, Fux não acolheu o pedido feito pela ABRAT, votando pela improcedência da ação. A reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para os jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros, na época concessionárias, hoje autorizatárias. Forçoso assim concluir, pela constitucionalidade do artigo 32 da Lei Federal 12.852,
ante a ausência de ofensa ao direito de propriedade e aos princípios da ordem econômica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Isso posto, senhora presidente, eminentes colegas, diante das premissas e dos fundamentos expostos, eu conheço da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgo improcedente pedida como voto, senhora presidente. Depois dos votos dos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanhando o relator, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã. O Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento de que, no caso de dupla vacância dos cargos de governador e vice-governador no último biênio do mandato, motivada por causas não eleitorais, é imprescindível a realização de novas eleições diretas ou indiretas para o preenchimento da vaga. Os ministros avaliaram uma ação da Procuradoria-Geral da República contra regras da Constituição do Estado de Pernambuco sobre a matéria. O texto previa que, em caso dos cargos de governador e vice ficarem vagos no último ano do mandato, o período restante seria exercido pelo presidente da Assembleia Legislativa e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Para a PGR, a norma afronta a exigência constitucional de eleições. O relator, ministro André Mendonça, destacou que, em relação à forma de provimento definitivo da chefia do Poder Executivo local, em caso de dupla vacância ensejada por fatores não eleitorais, o leque de possibilidades deliberativas que podem ser acolhidas pelo ente subnacional no legítimo exercício de conformação legislativa que lhe fora outorgada por meio do poder constituinte decorrente não é absoluto. Há, portanto, opções que não se mostram compatíveis com a lei fundamental, promulgada em 1988. E, de acordo com a compreensão que foi sendo construída no âmbito desta excelsa corte, a completa supressão de um processo eleitoral para provimento do cargo maior do Poder Executivo Estadual, quando definitivamente vago, afigura-se como uma dessas alternativas que discrepam do modelo constitucional. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o voto do relator no plenário virtual. Na abertura da sessão plenária, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, lembrou que hoje, 16 de novembro, é celebrado o Dia Internacional da Tolerância. A data foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996 e destaca o compromisso em promover o entendimento entre culturas e povos. Em discurso no plenário, a ministra afirmou que a liberdade de expressão não abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. O exercício da tolerância é premissa fundamental para a concretização dos fundamentos da nossa República, conforme definidos no artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988. Em especial, a dignidade da pessoa humana e o significado da noção de pluralismo, que compõe o conceito do Estado democrático de direito, mormente a constatação da riqueza sociológica, cultural e étnica de um país tão multifacetado como o Brasil. A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. Também na abertura da sessão, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber homenagearam a ex-atleta, ícone do vôlei brasileiro, Isabel Salgado, que morreu hoje aos 62 anos. A atleta foi uma das principais jogadoras da seleção brasileira de vôlei dos anos 80. Disputou os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e de Los Angeles em 1984. Isabel também foi uma das pioneiras do vôlei de praia. Eu, desde a minha juventude, fui muito ligado ao mundo desportivo. E hoje o Brasil perdeu uma grande desportista, que foi uma mulher que se destacou no universo desportivo feminino, que foi a Isabel do vôlei. Morreu prematuramente aos 62 anos na manhã de hoje. Então, gostaria de consignar
a nossa total solidariedade à família e o nosso recolhimento pela passagem de uma pessoa tão expressiva que trouxe tanta alegria ao povo brasileiro nos torneios de que participou, nas medalhas olímpicas. Também manifesto o meu voto de pesar aos familiares e amigos. Realmente uma grande perda para todos nós brasileiros. No próximo bloco, preso o influenciador digital que insistia em fazer sorteio ilegal de um carro de luxo, mesmo após o sequestro judicial do veículo. Voltamos já já. A ministra Regina Helena Costa foi eleita pela Corte Especial como nova ouvidora do STJ. A magistrada vai suceder o ministro Moura Ribeiro, que deixa o cargo na próxima segunda-feira. Também foi eleito Rogério Schettini Cruz como ministro ouvidor substituto. O mandato do ministro ouvidor é de 1 ano, sendo possível a recondução. E a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz federal não pode exercer juízo de valor sobre as razões apresentadas para manter um preso no sistema federal. No caso analisado, após ter expirado o período de permanência do preso no cárcere federal e não havendo prorrogação autorizada pelo magistrado estadual, o juiz federal determinou o retorno dele ao sistema estadual. Ao tomar ciência da decisão, o juízo estadual suscitou conflito de competência, assinalando que permaneciam íntegros os fundamentos que determinam a transferência do apenado, em caráter de emergência, para o sistema federal. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira sessão conheceu do conflito e declarou competente o juízo federal da 5ª Vara Criminal fechado e semiaberto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e prorrogou a permanência do apenado no sistema penitenciário federal. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que o requerimento de prorrogação estava fundamentado em elementos concretos. Além disso, o ministro ressaltou que o juízo estadual reiterou as razões que deram causa à transferência para um presídio federal de segurança máxima e que o juiz federal não apresentou nenhum fato que impedisse o acolhimento do pedido. A terceira sessão do STJ decidiu que se o pedido de manutenção de preso em presídio federal está devidamente motivado pelo juiz estadual, não cabe ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Um influenciador digital foi preso por determinação da Justiça nesta quarta-feira ao insistir com sorteio ilegal de um carro de luxo, mesmo após o sequestro judicial do veículo. A prisão foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais, a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal. O carro que seria sorteado é essa Lamborghini amarela. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do DF, Eliseu Silva Cordeiro, conhecido como Big Joe, não respeita as determinações judiciais e os preceitos legais e insiste em promover alienação que sabe ilegal. O influenciador foi preso na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais, durante a Operação Huracão. Os agentes apreenderam ainda uma caminhonete, uma lancha e um jet ski na casa do investigado. A Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia, vai ter de reintegrar uma atendente dispensada do trabalho, ainda quando investigava um câncer de mama. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Uma dispensa considerada discriminatória segundo a terceira turma. Os ministros rejeitaram o recurso da empresa por entender que as provas apresentadas confirmaram que a doença da atendente motivou o desligamento. Na justiça, a atendente afirmou que trabalhou por 10 anos na empresa até ser dispensada. Contou ainda que 1 ano antes da demissão estava investigando um câncer de mama. Ela então pediu a nulidade da dispensa, a reintegração ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde para que pudesse dar continuidade ao tratamento da doença. Pediu também o pagamento dos salários do período em que ficou afastada e indenização por danos morais no valor de R$ 105 mil. A distribuidora alegou que a dispensa da atendente ocorreu para reorganizar o quadro empresarial e não por discriminação. Ainda segundo a empresa, a situação era hipotética e não tinha relação com o contrato de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, entendeu que a empresa não pode dispensar uma empregada por motivo de doença.
O TRT constatou também que a atendente era considerada ótima na função que exercia e que o chefe imediato sabia que ela investigava o câncer. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso da Energisa na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, lembrou que a legislação em vigor veda práticas discriminatórias para acesso à relação de trabalho ou de manutenção. O ministro lembrou que o TST editou a súmula 443, que trata justamente da presunção da despedida discriminatória de empregado portador do vírus HIV ou outra doença grave, que suscite estigma ou preconceito. Considerando as provas registradas pelo TRT, o relator destacou que elas corroboram as alegações da empregada e que a empresa não conseguiu demonstrar motivos de ordem técnica, disciplinar ou financeira para a dispensa. Por unanimidade, a terceira turma decidiu que a empresa vai ter de reintegrar a atendente. A seguir, o sistema online de restrição judicial de veículos ganha nova funcionalidade e permite que magistrados realizem o bloqueio de carteira de habilitação. Até já! O Renajude, sistema online de restrição judicial de veículos, ganhou uma nova funcionalidade. Agora, a plataforma permite também que magistrados realizem o bloqueio da carteira de habilitação de motoristas. Além de informações sobre veículos, o Renajude passa a ter informações sobre a Carteira Nacional de Habilitação. Agora, juízes também podem realizar consulta, pesquisa e impor restrições aos motoristas, como bloquear a licença de dirigir. A nova funcionalidade foi criada em uma parceria do CNJ com os Ministérios da Infraestrutura e da Justiça e Segurança Pública. O sistema foi desenvolvido para facilitar o cumprimento da legislação de trânsito e de decisões judiciais. No caso da CNH, o documento pode ser bloqueado por dívidas do condutor ou pode ser suspenso quando há desrespeito à lei seca. Para acessar o novo Renajude, o magistrado precisa apenas do Cadastro Geral de Acesso às Plataformas do Conselho Nacional de Justiça. E agora, um lembrete. Quem não votou nas eleições deste ano tem que justificar a ausência. Confira os detalhes com a repórter Maíra Alves. Eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições têm até 1º de dezembro para justificar a ausência. Quem não votou no segundo turno pode justificar até o dia 9 de janeiro de 2023. E tudo é feito por aqui, pelo celular. Olha só. Baixe o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral, faça o login em sua conta e clique em Mais Opções, no canto inferior direito da tela. Procure a opção Justificativa de Ausência e preencha os campos com os dados solicitados. Em seguida, anexe um documento que comprove a sua justificativa e pronto. É importante lembrar que o acesso ao aplicativo e-Título está disponível somente para quem está com o título eleitoral regular ou suspenso. Se o eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turno, terá de justificar a ausência 2 vezes. Quem não justificar a ausência dentro do prazo vai ter que pagar multa por cada turno. Esse valor varia de acordo com a situação econômica de cada eleitor. Outras sanções também podem ser aplicadas, como prestar concurso público e ficar impedido de emitir documentos de identidade e passaporte. Então não perca tempo e justifique sua ausência. Um candidato com visão em apenas um dos olhos acionou a justiça para conseguir participar de um concurso da Polícia Federal e permanecer na disputa em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Com a intenção de barrar a participação do candidato, a União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, defendendo que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a banca examinadora do concurso pode declarar a inaptidão de candidatos que possuam necessidades especiais, que impossibilitem exercer as atribuições do cargo, para o qual estejam concorrendo. O candidato enxerga com apenas um olho e se inscreveu para o cargo de perito criminal da Polícia Federal, concorrendo às vagas reservadas aos portadores de deficiência. Ele também tem surdez unilateral, mas só indicou a visão monocular porque a surdez unilateral não garante o direito de concorrer a vagas de portadores de necessidades especiais. Ao analisar o caso, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro esclareceu que o candidato foi considerado inapto por apresentar visão monocular
e perda auditiva. Segundo o magistrado, nesse contexto, é inevitável concluir que a função a ser possivelmente desempenhada pelo autor, perito na área de informática, não depende propriamente da plena rigidez visual e auditiva, demandada para os cargos de delegado e agente da Polícia Federal. Pelo contrário, o adequado exercício da atividade no cargo de perito criminal, área informática, evidentemente, desafia a formação técnica específica, não sendo razoável exigir a mesma rigidez relativa à saúde para seu cargo. Ainda de acordo com o relator, o STF tem firme orientação de que os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. Seguindo esse entendimento, a 6ª turma do TRF1 garantiu ao candidato o direito de prosseguir no concurso. O grafite era considerado crime ambiental até 2011, quando foi sancionada a lei federal que descriminalizou essa prática no país. Desde então, esse tipo de arte visual de rua passou a conquistar cada vez mais adeptos, sendo apreciada no mundo e no Brasil. Em Goiânia, o grafite é um exemplo de como a arte pode enriquecer os muros da cidade. Nas ruas, calçadas e praças, a correria é quase sempre muito grande. Gente andando de lá para cá, muita informação e muito barulho. As ruas, porém, são espaços públicos por excelência, onde a gente reconhece e se reconhece no outro. Interagimos com pessoas desconhecidas com esse ponto em comum, compartilhar o mesmo espaço. As ruas, porém, ainda que públicas, nem sempre são acolhedoras. Para romper essa hostilidade, surgem as artes visuais de rua, também chamadas de arte urbana, que no Brasil ganhou destaque a partir da década de 70. O grafite, como uma das vertentes dessa arte, vem ocupando cada vez mais espaço, desde pequenos muros a paredes gigantes em todo o mundo. Empresas também se apropriam dessa manifestação e contratam artistas para pintar fachadas. Mas nem sempre foi assim. O grafite passou por um período em que foi proibido no país. Desde 2011, porém, existe uma lei que descriminalizou o grafite. A artista Tainá Junger comenta que ainda resta um pouco de preconceito. Que antes das pessoas acharem bonito, elas têm que parar de achar que é um crime. Antes de tudo. E depois que elas aceitarem isso, aceitarem que os artistas trabalham com isso, que esses materiais não são baratos e que a gente faz questão de gastar do nosso dinheiro para deixar a cidade bonita para todo mundo. Tainá se juntou com outras 2 artistas, Kaline e Carolês, para revitalizar um muro no centro da cidade de Goiânia. Quem estava passando pelo local deu seu testemunho. Enriquece, assim, os muros da cidade, né? Porque são todos muito sem cores monótonas, e dá aquele up na cidade, né? A gente chega, muda o humor, fica mais feliz quando a gente se depara com um trabalho assim, acha super legal, bonito, muito bom. Uma cena com 3 mulheres produzindo arte ainda provoca situações lamentáveis de assédio. A Carolês fala sobre isso. O fato de você ser mulher e estar pintando na rua, né, você com certeza está mais vulnerável. Mas se você acredita nisso, isso é um ato político também, né? Então a gente tem que resistir e manter essa chama acesa aí, não se intimidar. Também no centro de Goiânia, uma viela batizada como Beco do Codorna acabou se tornando um museu a céu aberto. Em uma recente ação aqui nesse local, um festival chamado Beco 3 reuniu 90 artistas nacionais e internacionais para revitalizar os muros, dentre eles a Tainá e a Kaline. O objetivo é dar expressão a esses artistas e colorir os espaços urbanos. A prefeitura da cidade anunciou que está investindo na revitalização do local e do entorno para garantir segurança e estrutura, incentivar que ele seja mais conhecido e visitado. É importante a gente aguçar, né? Plantar essa sementinha do conhecimento, da transformação, do querer fazer, do poder, que tudo é possível. Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você.